Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar para vocês sobre a primeira semana do desenvolvimento embrionário. Então, pessoal, antes de nós falarmos dos eventos que vão estar acontecendo durante essa primeira fase do desenvolvimento embrionário, é importante a gente falar sobre o que antecede esse período, certo? Aqui nós colocamos essa imagem que ela vai explicar tudo que nós iremos estar falando para vocês posteriormente. Mas, antes disso tudo, nós iremos falar sobre o que antecede essa primeira fase do desenvolvimento embrionário. Como vocês podem ver, né, essa imagem, ela se trata de uma imagem do aparelho reprodutor feminino. E aqui nós temos o ovário. Esse ovário, como vocês podem ver, ele está passando pelo período de ovulação, ou seja, teve a liberação desse óvulo maduro. E esse óvulo, ele vai se encontrar com os espermatozoides, ou seja, vai acontecer a fecundação, e aí nós vamos ter a formação do zigoto. Então, a partir daí que se inicia a nossa primeira fase do desenvolvimento embrionário. Como eu disse para vocês, nós teremos eventos que vão estar acontecendo. Esses eventos nós vamos estar explicando para vocês, né, nos próximos slides, mas eu queria deixar bem claro aqui sobre o que nós vamos falar, que é sobre a clivagem desse zigoto, a transformação, a evolução desse zigoto em blastocisto e, por fim, a sua implantação na parede do endométrio, né, na cavidade uterina. Então, basicamente, a primeira fase do desenvolvimento embrionário, ela se baseia nisso. Dando início, então, aos eventos que vão estar ocorrendo nessa primeira fase do desenvolvimento embrionário, nós vamos iniciar falando sobre a clivagem, ou também conhecida como segmentação. A clivagem, ela se inicia cerca de 30 minutos após a fecundação, quando nós temos a formação do zigoto. E nada mais é que uma sequência de divisões mitóticas que esse zigoto ele vai sofrer, que vai resultar num rápido aumento no número de células. Aqui, como vocês podem ver, nós temos o zigoto. Esse zigoto, né, ele está envolvido na zona pelúcida. Ele tem um núcleo que contém 46 cromossomos, que é os 23 cromossomos que são provenientes da mãe e os 23 cromossomos que são provenientes do pai. Como eu disse para vocês, esse zigoto ele vai sofrer diversas divisões mitóticas, certo? Então, é isso que nós vamos falar. Aqui, nós podemos ver que esse zigoto ele já começou a sofrer mitose. E nós estamos aqui no estágio de 2 células. E toda vez que essa célula ela sofrer a mitose, nós vamos dar origem a uma célula chamada blastômeros. Esses blastômeros são as células novas que vão originar no decorrer desse processo de mitose. E cada vez que essa célula ela sofre uma mitose e ela tem a origem de um novo blastômero, esse blastômero ele tende a ficar cada vez menor durante a divisão, que vocês vão ver no final. Por exemplo, aqui após passar o estágio de 2 células, nós vamos ter ele vai sofrer mitose novamente e vai entrar no estágio de 4 células. Agora já são 4. Vai sofrer mitose de novo e entrar no estágio de 8 células. Quando essa célula ela estiver entre 12 a 32 células, nós já vamos entrar no segundo estágio dessa primeira fase do desenvolvimento embrionário, que vai ser na formação da mórula. Então, após acontecer esse período da clivagem, após ter chegado no número de 12 a 32 blastômeros, né, nós teremos a formação da mólula. Então, antes de continuarmos a falar acerca da primeira semana do desenvolvimento embrionário, é importante mencionar um tipo de mutação que pode ocorrer durante esse processo, geralmente no processo da clivagem. É uma mutação denominada de mosaicismo. O mosaicismo caracteriza
por uma falha na separação dos cromossomos durante as divisões iniciais do zigoto. Essa mutação geralmente ocorre por meio da perda ou por meio da duplicação de um cromossomo e faz com que o embrião se desenvolva com 2 tipos de célula e 2 tipos de material genético diferente. Na ilustração do vídeo, vocês poderão observar que a junção do ovócito com o espermatozoide gerará o zigoto. O zigoto passará pelo processo da clivagem, ou seja, pelo processo da divisão celular, e é nesse processo, nesse período, que pode ocorrer a mutação. No seu vídeo, você verá que as células normais são as células azuis e a célula mutante é a célula em rosa. Então, a pessoa irá desenvolver uma mistura de células com uma porcentagem de células normais e uma porcentagem de células mutantes, ok? Esse mosaicismo pode ocorrer em 2 tipos. O primeiro tipo pode ser o germinativo, que afeta espermatozoide ou óvulos com alterações capazes de ser transmitida para os filhos. O outro tipo é o mosaicismo somático, em que as células de quaisquer outro local do corpo poderá carregar essa mutação e a pessoa pode ou não desenvolver alterações físicas causadas pelo mosaicismo. Alguns tipos de síndromes, alguns tipos de doença poderão surgir na pessoa que teve essa mutação, esse mosaicismo. Como, por exemplo, o mosaicismo ele pode originar a síndrome de Down, pode originar predisposição ao câncer, pode originar alterações no crescimento, predisposição a abortos espontâneos, alterações no padrão de pigmentação da pele. Ou seja, é uma mutação que poderá originar diversos tipos de doença. Dando continuidade acerca da primeira semana do desenvolvimento embrionário, agora falaremos sobre a formação do blastocisto. Ok? Então, após o processo da clivagem, um processo que dura entre 3 a 4 dias, resultará na formação da mórula, que é essa imagem à esquerda do seu vídeo. Logo, essa mórula sofrerá a entrada de um líquido uterino em sua estrutura e na medida com que esse líquido ele entra, ocorrerá a degeneração da zona pelúcida e uma reconfiguração das células em sua estrutura interna. Ou seja, ocorrerá a formação do blastocisto, que é essa imagem à direita do seu vídeo. Então, à medida com que o líquido ele entra, ele formará a blastocele, que é uma cavidade, e essa blastocele ela pode ser denominada de cavidade blastocística, e essa blastocele irá separar 2 grupos de células, que são os trofoblastos, que é a parte superior da imagem, e o embrioblasto, que é a parte inferior. Então, o trofoblasto é uma camada de células que serão responsáveis pela formação da parte embrionária da placenta. Essas células do trofoblasto são responsáveis pela secreção de uma proteína imunossupressora, chamada de fator de gestação inicial, que aparece no soro materno cerca de 24 a 48 horas após a fecundação. Essas proteínas, elas são essenciais para evitar a rejeição do blastocisto e elas são a base do teste de gravidez durante os primeiros 10 dias do desenvolvimento embrionário, certo?
Já o embrioblasto, que é essa junção de células aí na parte inferior, se caracteriza pelo grupo de blastômeros, que são o nome das células, os blastômeros, localizados centralmente no polo oposto ao trofoblasto. E esse embrioblasto originará o embrião. Então, esse blastocisto, ele vai ser formado aproximadamente durante 6 ou 7 dias após a fecundação e logo após a sua formação, esse blastocisto irá aderir ao epitélio endometrial, dando início à próxima etapa, que é a etapa da implantação do blastocisto no endométrio. A terceira e última etapa da primeira semana do desenvolvimento embrionário é a fixação do blastocisto na parede uterina. Aproximadamente 6 dias após a fecundação, o blastocisto inicia a implantação no epitélio endometrial, evento nomeado anidação. A anidação se inicia pelo polo embrionário, região do embrioblasto de massa celular interna. O trofoblasto logo se diferencia em 2 camadas, o citrotrofoblasto, que é a camada mais interna, e o sinciotrofoblasto, massa multinucleada sem delimitação celular que está em rápida expansão. O sinciotrofoblasto produz enzimas que possuem a capacidade de corroer os tecidos maternos e possibilitar a implantação. Na imagem B, é possível observar a expansão do sinciotrofoblasto sobre o tecido endometrial. Logo no final da primeira semana, o blastocisto está superficialmente fixado ao endométrio. Muitas vezes, a anidação pode provocar um sangramento leve e de coloração clara devido à agressão sofrida pela parede uterina. Nessa última imagem, estão ilustrados todos os eventos da primeira semana do desenvolvimento embrionário. Desde a fecundação, que é a união do espermatozoide ao ovócito secundário, formando o zigoto, que logo entrará em clivagem, passando em repetidas divisões mitóticas até alcançar de 12 a 32 blastômeros e se tornar uma mórula. Ao chegar ao útero, a mórula sofre ações de secreções uterinas e se diferencia em blastocisto, que vai perder sua zona pelúcida e a partir daí dará início à implantação no endométrio,